Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir alguns exercícios sobre o campo magnético de espiras circulares. Vamos começar lendo o enunciado. O condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido pela corrente I igual a 62,8 amperes. Qual deverá ser o valor da corrente I' na espira circular de raio R, a fim de que seja nulo o campo magnético resultante no centro O da mesma. Considere π igual a 3,14. Então, essa é uma questão discursiva que vai abordar o campo magnético gerado por essas duas geometrias. Primeiro, um fio no formato de um condutor retilíneo e aqui um fio no formato de uma espira circular. Então, o nosso sistema ele é composto pelo nosso fio, que está conduzindo uma corrente I, tá? E a nossa espira de centro O e raio R. Nessa espira vai fluir uma corrente I', e o módulo dessa corrente I' é o que a gente tem que calcular. E a gente vai precisar calcular esse valor da corrente de modo que o campo magnético no centro O da espira seja nulo. A distância radial ainda entre o fio e esse eixo que passa pelo centro da espira é de 2R. Então, para a gente resolver essa questão, vamos passar para o próximo quadro. Para a gente começar a resolver essa questão, nós vamos ter que nos preocupar, vamos ter que calcular o campo magnético gerado por essas duas geometrias. Primeiro, o nosso condutor retilíneo e depois a nossa espira. Então, a gente vai ter que relembrar como que é o campo magnético dessas duas geometrias. E, importante, a questão pede que no centro O da espira, o campo magnético seja nulo. O centro da espira ele vai ser afetado pelo campo magnético dos dois objetos, do fio e da nossa espira circular. Então, a gente vai precisar calcular o campo magnético dessas duas geometrias. Vamos começar primeiro analisando o campo magnético do fio. Então, aqui nós temos o nosso fio. Esse fio está conduzindo uma corrente I, onde a intensidade dela vale 62,8 amperes. Nós já discutimos em aulas anteriores como que é a expressão do campo magnético gerado por um fio que está conduzindo corrente. Eu apresento essa expressão aqui. O módulo do campo magnético do fio, ele vai ser dado por μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes a corrente que está fluindo nesse fio, divididos por 2πr, onde R é a distância radial entre o fio e o ponto onde nós queremos calcular o campo. No nosso caso aqui, a gente vai querer calcular qual é o campo magnético gerado por esse fio no centro O da espira. Então, a distância radial entre o nosso fio e o centro O da espira é 2R, onde esse R maiúsculo é o raio da espira. Então, aqui no nosso caso, o nosso R minúsculo, que é essa distância, vai ser igual a 2R maiúsculo. Tudo bem? Então, esse aqui é a expressão que vai dar o módulo do campo magnético gerado pelo fio. A gente tem que saber ainda qual que é a direção e o sentido desse campo magnético no centro da espira. Para isso, a gente pode utilizar a regra da mão direita. Então, colocando aqui a minha mão direita, colocando o meu polegar no sentido da corrente e envolvendo o fio com a minha mão direita, eu vejo que os meus dedos no centro O da espira estão entrando no plano do quadro. Então, com isso, a direção do nosso campo magnético é perpendicular ao plano do quadro e o sentido é apontando para dentro, de acordo com a regra da mão direita. Então, eu vou representar aqui no centro da minha espira o campo magnético que está sendo gerado por esse fio. Então, eu vou ter aqui, que no centro da espira, o meu campo magnético ele está entrando no plano do quadro. E esse campo é o campo gerado pelo fio. Então, eu vou chamar de B do fio. Tudo bem? Bem, agora nós precisamos que nesse centro O, o campo magnético resultante seja nulo. A gente tem que lembrar que o campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, se eu preciso que nesse centro O o meu campo magnético resultante seja nulo, eu vou precisar ter dois vetores campo magnéticos que têm a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo. A gente já sabe qual é a direção e sentido do campo magnético gerado pelo fio aqui no centro. O que a gente vai precisar saber agora, determinar, é qual que vai ser o campo magnético da espira. Se no centro do meu fio, se no centro da minha espira, eu já tenho o campo magnético do fio na direção perpendicular e apontando para dentro,
para eu conseguir anular esse campo magnético, eu vou precisar de um outro campo magnético, também na direção perpendicular ao plano do quadro, só que apontando para fora e com o mesmo módulo do campo magnético do fio. Então, isso já vai determinar para a gente qual que é o sentido da corrente I' que está fluindo aqui na nossa espira. Para eu conseguir que a minha espira gere um campo magnético que está apontando para fora no centro, eu vou precisar que a corrente que esteja fluindo aqui na espira, ela esteja fluindo no sentido anti-horário. Então, eu vou representar aqui a minha corrente I'. E a gente pode verificar isso pela regra da mão direita. Se eu coloco meu polegar aqui no sentido da minha corrente, que está no sentido anti-horário, eu observo que no centro da minha espira, os meus dedos estão saindo do plano do quadro. Tá ok? Então, a minha corrente I' gera no centro da minha espira um campo magnético que está apontando para fora. E eu vou representá-lo aqui. Então, eu vou chamar de BE, que é o campo gerado pela espira. Agora, para que no centro da espira o campo magnético resultante seja nulo, eu preciso impor que o módulo desses dois vetores é igual. Então, eu vou igualar o módulo desses dois vetores. Aqui eu apresento o módulo do campo magnético gerado pela espira, que também nós já discutimos em aulas anteriores. A gente já viu que esse módulo vai depender também da permeabilidade magnética, da corrente I' que está fluindo nessa espira, dividido por 2 vezes R, onde R é o raio da nossa espira. Então, o que a gente vai fazer agora é impor que o módulo desses dois campos magnéticos sejam iguais, tá ok? Então, aqui nós vamos ter que módulo do campo magnético do fio precisa ser igual ao módulo do campo magnético da espira. Então, vamos substituir as expressões. Módulo do campo magnético do fio vai ser dado por μ0 I dividido por 2π. O meu R minúsculo eu já vou substituir por 2R maiúsculo. Isso tem que ser igual ao módulo do campo magnético da espira, que é essa expressão aqui de baixo. Então, vai ser μ0 I', que é a corrente que flui na espira, dividido por 2R. Nós podemos simplificar μ0 com μ0, 2R com 2R. E agora a gente obtém que I dividido por 2π é igual a I'. Nós vamos substituir os valores. A minha corrente I vale 62,8 amperes, divididos por 2π, onde o π, a questão pediu para nós utilizarmos 3,14. Isso é igual a I'. Operando essa expressão, nós obtemos que o nosso I' vale 10 amperes. Então, nós obtemos aqui que uma corrente I' com o valor de 10 amperes fluindo nessa espira no sentido anti-horário é capaz de anular o campo magnético gerado por um fio que está localizado a uma distância 2R do centro da nossa espira. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos passar para o próximo exercício. Vamos começar o segundo exercício. O enunciado diz o seguinte: uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua e constante. Devido somente ao campo magnético dessa corrente, uma agulha magnética suspensa pelo centro de massa e colocada no centro da espira tenderia a ficar. Então, essa é uma questão de múltipla escolha que vai abordar o campo magnético no centro de uma espira circular. Nós já discutimos em aulas anteriores que o módulo do campo magnético no centro de uma espira circular é dado por μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes I, que é a corrente que está fluindo nessa espira, dividido por 2R, onde R representa o raio da espira. Nós discutimos também que a direção desse campo magnético no centro, da nossa espira é sempre perpendicular ao plano da espira. E que o sentido do campo magnético vai ser determinado pela regra da mão direita, que nós já tínhamos aprendido.
Então, a gente coloca o nosso dedo polegar no sentido da corrente, envolve com os outros dedos o fio que está formando essa espira e a gente vai ter com isso o sentido do campo magnético. O que essa questão está pedindo para a gente é o seguinte: vamos supor que nós temos uma espira que está conduzindo uma corrente. E eu pego uma agulha magnética, prendo essa agulha a um fio, suspendo essa agulha e coloco essa agulha posicionada no centro da minha espira. O que vai acontecer com essa agulha? Vamos analisar as alternativas. A primeira alternativa diz que essa agulha vai ficar oscilando regularmente. Bem, se a corrente que está fluindo na nossa espira é uma corrente contínua e constante, como diz o enunciado, essa corrente vai gerar um campo magnético que também é contínuo e constante. Então não faz sentido a agulha ficar oscilando, porque o campo magnético ao qual ela vai estar submetida é um campo magnético constante. Então essa afirmativa ela está falsa. Vamos passar para o item B. Ele diz o seguinte: a nossa agulha vai ficar em equilíbrio indiferente. O que seria ficar em equilíbrio indiferente? Vamos supor que essa é a posição da nossa agulha. Eu vou representar a minha agulha por uma seta, tá? Então, essa é a posição da minha agulha. O que é colocar essa agulha num equilíbrio indiferente? Eu chegaria nessa agulha e deslocaria um pouco ela para qualquer um dos lados. Então, vamos supor que eu empurrasse com o dedo essa agulha e agora colocasse ela nessa posição. Se ela está em equilíbrio indiferente, ela vai permanecer nesta nova posição que eu coloquei. E cada vez que eu altero a posição dela, nas novas posições que ela assume, ela continua em equilíbrio. Essa afirmativa ela também vai ser falsa, porque se a gente tirar a agulha da posição de equilíbrio, ela vai voltar para essa posição de equilíbrio, porque quem faz ela ficar numa determinada posição é o campo magnético. E se eu desalinho ela com relação ao campo magnético, ela sempre vai retornar ao alinhamento anterior. Então essa afirmativa aqui ela também é falsa. Item C, paralela ao plano da espira. Bem, a gente já acabou de discutir que o campo magnético no centro de uma espira, ele é perpendicular ao plano da espira. E a agulha ela vai querer se alinhar na mesma direção e sentido desse campo magnético. Então, se o campo magnético está perpendicular ao plano da espira, a minha agulha não vai ficar paralela ao plano da espira. Item E, perpendicular ao plano da espira, que é o que a gente acabou de discutir. Então, a resposta correta é a letra D. Eu espero que vocês tenham compreendido os exercícios dessa aula. Nossa aula encerra-se por aqui. Até a próxima videoaula.